assim, porque a apometria ela vai trabalhar sobre essa questão dos corpos sutis, né? A gente não tem só o corpo físico, né? Então, há algumas coisas que a gente tem que quebrar e que a gente tem que entender, né? Primeiro que, se você vai fazer apometria, lógico que a gente faz apometria, por exemplo, em pessoas católicas, né, e tudo mais, evangélicas, a gente faz apometria evangélica também. Mas a questão pressupõe o seguinte: se você está buscando uma terapia dessa, é porque você acredita que existe um espírito e que esse espírito teve outras vidas, né? Então você acredita em vidas passadas também, né? Então isso já é uma mudança de paradigma, você já não é só materialista, né? Já tem uma visão mais espiritual da vida. E aí a gente vai pegar e subdivide o corpo, né? A nossa existência, a nossa vida, né? Como um todo, em 7 corpos, né? Essa é uma divisão que vem do Oriente, né? É uma visão que foi muito trazida há muitos anos atrás, principalmente pela teosofia, pela Blavatsky, né? E depois foi difundida entre os estudiosos, né? Porque, por exemplo, dentro do Espiritismo a gente só tem a divisão de 3 corpos, né? Que é o físico, o perispírito e o espírito. Já a divisão oriental, né? É uma divisão já mais complexa, né? Que abrange todos esses degraus, assim. Então, tem o corpo físico, o corpo duplo etérico, que é uma duplicata do corpo físico, que morre junto com o corpo físico. Tem o corpo astral, que é o corpo das emoções, né? Tem o corpo mental inferior, que é o corpo do ego, né? Que é o corpo dos pensamentos dessa encarnação. E tem o corpo mental superior, que é aquele já dentro da tríade superior, né, que está mais próximo do espírito, é ele que comanda a nossa encarnação aqui, ele que tem o nosso projeto de vida, né, a nossa matriz ali, e tem o corpo búdico, onde que é a nossa grande biblioteca universal, onde estão os registros acásticos, né, onde que está ali tudo guardado, de todas as nossas vidas, de tudo que a gente já fez, tudo, desde que a gente foi criado, né, dos primórdios ali até hoje, então tá lá no corpo búdico, né? Os registros, né, Rafa? Isso. E aí tem o último que é o átimo, que é a centelha divina, o amônada, né? E essa a gente não consegue alcançar ela aqui, né? Nesses 3 corpos é bem complicado a gente alcançar eles aqui. Então, geralmente a gente chega até a anatomia do mental superior, onde que a gente pode fazer algumas avaliações e alguns estudos, né? E a gente avalia como é que está todo o processo, né? E quando a gente fala que você passa por nossas vidas são um pouco parecidas, não muda muito de uma vida para outra. Então, a gente está sempre repetindo padrões, assim como a gente repete padrões nessa própria existência, a gente também repete alguns padrões entre vidas, né? Então, acaba que o seu desequilíbrio hoje é muito parecido, talvez, com o seu desequilíbrio da sua última vida ou de 2 vidas atrás. E cada vida que a gente vem resolver uma questão, né? Então a gente já desce com um plano de resolver algumas questões. Quanto mais rápido a gente resolver, mais coisas vão aparecendo para a gente ir resolvendo, né? E a importância da gente dar conscientização e dar responsabilidade em relação a isso, né? Temos dores, temos dificuldades, mas viemos aqui com o propósito de resolver. E também da questão, como que eu vou resolver? A autorresponsabilidade, né? Porque pode ser que em vez de eu resolver, eu possa causar mais problemas, mais traumas, mais dificuldades. Então, por isso que é importante esse processo de conscientização e de responsabilidade. E pensar que a apometria é um dos caminhos que pode ajudar eu curar, eu resolver, mas que eu também tenho a minha parte para me fazer, a minha mudança de postura. Isso, né? Com certeza. Aqui a gente dá aquele alívio, assim, né? Por exemplo, a pessoa tá com. Porque a apometria, né, tem essas duas coisas. Tanto você pode estar em ressonância a com energias intrusas, que a gente chama, né? Então, seja obsessores, e também pode ser que você tenha uma magia negra no seu campo, né? No seu campo de energia. Então, tem uma magia negra, às vezes é uma magia negra que foi feita em vidas passadas por você mesmo, que ainda está em ressonância, que é uma cobrança da sua própria consciência nessa vida. Pode ser que foi feito por outra pessoa, pode ser que é uma magia negra feita por questões familiares, né? Então, às vezes é do seu pai, é do seu avô que está passando de geração em geração. A gente desfaz isso também na apometria. E Pode ter também, a questão de aparelhos, né, Rafa? sim, Aparelhos, chips. Você pode estar se obsidiando, que é não, muito. assim, a apometria é para tratar a auto-obsessão, né? Porque quando a gente fala de subníveis, níveis subpersonais é dessa própria vida,
a gente está falando um processo de auto-obsessão. Então, é você mesmo se destruindo, né? De uma forma espiritual. Então, sabe quando você passou por aquele trauma, mas você ainda fica lembrando dele e aquilo cria uma personalidade, né? Ou seja, uma coisa que é quase que independente de você. É como se fosse, né? E aí, esse ser que você mesmo criou fica te obsediando, mas é uma parte de você que está de uma forma desequilibrada, né? E assim também é de outras vidas, né? Então, a apometria é um processo de desobsessão, só que da pessoa, né? Do indivíduo, né? Lógico que tem a apometria hoje coletiva também, né? Que vai tratar as questões mais gerais, mas em si, o maior foco da apometria é esse trabalho de desobsessão pessoal, né? Lógico que aí, como eu falei, tem outras coisas, tem a magia negra, tem obsessores externos, mas o principal trabalho da apometria é esse processo de desobsessão pessoal, ou seja, individual, que aí sim, você tira essas coisas, né? Então, vem os subníveis ali de abandono, de rejeição, né, de tristeza, a gente De tira dor, medo, aquilo, né? isso, a gente tira aquilo, a gente trata, né, terapeutiza aquilo, né? Aí isso vai para o nosso hospital astral, né? E aí vai ser tudo trabalhado durante todo o processo da apometria, né? Aqui a gente tenta fazer as sessões seguidas, né? Toda semana, de 15 em 15 dias. E aí, nesse processo, esses subníveis são tratados, são partes de você, e são tratados depois reintegrados em você de uma forma equilibrada. Então, você já não tem mais aquilo. Mas aí, para isso permanecer, você tem que aproveitar esse momento de elevação do seu padrão e ir fazendo as mudanças, né? E também olhar para algumas questões que precisam ser modificadas. Aí entra o processo da terapia, dos processos, das técnicas terapêuticas que trabalham mais o emocional, o mental, para você modificar e também você mesmo modificar os seus comportamentos, né? Porque o que acontece? Quando tem a identificação, vamos dizer, desses medos, rejeição, traumas, a gente está no padrão vibratório, né? Então, vamos dizer que a apometria identificou, aquele trauma foi tratado. Então, o que eu posso fazer agora para me manter esse padrão vibracional, né? Porque não adianta nada, gente, não é que não adianta, né? Vamos dizer assim, eu venho, faço a apometria, passo por esse processo, se eu ainda continuo tendo o mesmo padrão vibratório, tendo as mesmas atitudes, vamos dizer que vem a questão que a gente fala da reforma íntima, né? Da responsabilidade, da gente conscientizar e responsabilizar a questão das nossas atitudes. E geralmente, né, a apometria não é, vamos dizer, eu Rafa, eu quero fazer 5 apometria, 2, né? Sai a quantidade que eu preciso fazer em relação àquele momento, né, Rafa? Sim, né? Aí a gente usa a mesa quântica para fazer essa quantificação do que a pessoa precisa naquele momento, né? Ah, e assim, não tem, você fez a apometria uma vez, isso quer dizer que resolveu tudo, resolveu o seu desequilíbrio naquele momento, né? Então, pode ser que daqui a um ano você vive uma situação traumática, né? E aí você vai despertar outros subníveis, né? Outras maneiras, né? Outros aspectos de outras vidas, dessa vida mesmo, que vão te obsediar, né? Então, aí você tem que fazer uma nova apometria, né? Com outra quantidade de sessões e tudo mais. Então, não é uma coisa assim que fez uma vez, resolveu tudo, né? Resolve o seu desequilíbrio naquele momento, né? E aí depois, porque sempre a gente está em altos e baixos e também, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo contato com outros aspectos nossos, até mesmo para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, né? E pensar que é a mesma coisa do processo terapêutico, né? Não é eu vir no psicólogo um dia e tá tudo bem. É um processo. Um dia eu estou equilibrado, no outro dia eu não estou tão desequilibrado. Vamos dizer que talvez hoje eu passei pela apometria, eu resolvi essa coisa, ressignifiquei essa questão, mas daqui um mês, 2 meses, um ano, vai ressurgir outra questão para mim trabalhar. Né? São várias vidas, são várias questões para a gente trabalhar. Então, é muito importante pensar que é um processo contínuo. E outra coisa, né, que geralmente, hoje vendo algumas coisas, a questão da diferença do passe e da apometria, né? O passe, ele tem a sua contribuição, sim, mas ele não consegue alcançar, vamos dizer, a problemática, vamos dizer, dos desequilíbrios, desse processo de auto-obsessão, né, Rafa? No caso do passe, ele vai limpar energias, né? Ele não vai tratar a energia em si, em desequilíbrio, que é vamos dizer assim, é quase que ela tem uma independência, né?
vamos dizer assim, esses aspectos de outras vidas e dessa vida mesmo, né? Essas subníveis, níveis e subpersonalidades, é quase que eles têm uma certa vontade própria. Não chega a ser tudo isso, mas é quase isso, né? Como se fosse um robozinho, assim, só que movido pelo sentimento, né? E também pelos pensamentos. Então, às vezes acontece alguma coisa e essa coisa, por exemplo, é um choque muito grande emocional. E aí você acaba, aquilo cria uma personalidade que está mais ligada ao seu corpo astral. Então, a apometria ela vai trabalhar muito essa especialização, vamos dizer assim. Então, não é uma coisa geral, né? Aí também a gente tem essa diferença do passo e também a diferença entre um trabalho de desobsessão e um trabalho de apometria. A apometria é focada na pessoa, a desobsessão é focada no obsessor, né? Então essa é a grande diferença. Não que na desobsessão do centro espírita, né, por exemplo, ou da Umbanda, ou do universalismo, não sei, né, de onde fizer essa desobsessão, ela vai tratar os obsessores e também vai tratar você, né? Direto e indiretamente. E a apometria também, ela vai tratar você, principalmente, mas vai tratar também outros seres que se ligam, que se conectam com você, né? Então a gente tem esses passos assim, né? Então a pessoa tá em harmonia, de repente ela começa a ter um desequilíbrio emocional, de repente tem um desequilíbrio mental, de repente ela tá com um desequilíbrio espiritual, atraindo seres, né, da mesma faixa vibratória. Então tudo é por vibração e frequência. A gente sintoniza e entra em ressonâncias com outras cargas energéticas e outros campos energéticos, né? E aí a apometria ela vem nesse tempo que a gente está vivendo agora, de um tempo de aceleração kármica. Aqui no espaço a gente tem orientação espiritual para a gente fazer apometria em familiares. Então a gente faz apometria na relação entre a mãe e o filho, entre a relação de casal, porque isso tudo, a família, né, é o nosso grande nó kármico ali está na família, né, de todo mundo, né. Os nossos, vamos dizer, as nossas bênçãos e os nossos desafios é na nossa família, né? É na nossa família que a gente se realiza, mas é na nossa família que a gente resolve. Então, assim, e é uma questão que é hoje, né? Que não adianta a gente também não resolver nessa outra vida, porque a gente pode vir de novo e a gente vai ter essas mesmas questões, ou até mesmo mais, né, Rafa? De pensar que em vez de eu estar resolvendo, pode estar, vamos dizer, aumentando as questões, os desafios a ser trabalhados. Sim, e aí a apometria é uma técnica, né, para esse novo tempo, para ajudar nesse processo de aceleração kármica. Então você não precisa ficar mais sofrendo. Imagina assim, dos 300 anos atrás, você tinha um trauma na vida, você morria com aquilo, você não tinha oportunidade, né, de trabalhar isso. Isso é uma coisa que eu enfatizo muito, né, sobre as técnicas, né, porque hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar umas coisas que antes não era possível, na época da sua avó não era possível fazer isso, né? E hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar isso, e a apometria é uma técnica que vem auxiliar nesse tempo que a gente está vivendo hoje, né, nesse processo de aceleração kármica, que a gente consegue mudar rápido. Não é que é um processo mágico, que é fácil, né? É um processo, né? Mas é um pouco mais rápido se a gente for pensar em outros, há 50 anos atrás, seria muito mais difícil tratar isso, né? E pensar assim, né? Algumas pessoas falam que tem um pouquinho de medo da apometria. Gente, é um processo assim, que eu falo do trabalho, né? Do Rafa e da Camila, que eu conheço. Tanto a outras técnicas que eles fazem, assim, são pessoas muito responsáveis. E é uma coisa muito segura, né? Então você tem todo um aparato, você, vamos dizer, você não vai passar mal, eu não passei mal. Então é uma coisa bem tranquila e, vamos dizer, traz vários benefícios. E qualquer pessoa pode fazer apometria. E eu acredito, mesmo a pessoa, vamos dizer, ela não sendo da doutrina espírita, não conhecendo, não acreditando, eu acredito sim que há uma egrégora, né, que ajuda, que contribui também. É claro que tem as pessoas apômetras, né, que são pessoas dedicadas, pessoas que estudam, que se prepararam para isso, mas acredito sim numa egrégora que está ajudando, né, vamos dizer, aqui nesse espaço tem um hospital astral, né, Rafa? Sim. Assim, a apometria não é espírita, entendeu? A Federação Espírita não reconhece a apometria. A apometria não é espírita. Ela trabalha com os princípios do espiritismo, né? Que é você reconhecer que existe espírito, que existe vidas passadas e tudo mais, né? Então ela não é uma técnica necessariamente espírita, né? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, assim.
Mas é uma técnica que trabalha com espíritos, né? Aí usa algumas questões do espiritismo, alguns elementos, alguns conceitos, né, do espiritismo, alguns princípios do espiritismo, né? No caso do espiritismo, quando a gente fala do espiritismo, vamos falar do kardecismo, né? Porque o espiritismo ele está em quase todas as religiões, né? Vamos dizer assim, ele faz parte do pensamento universal. Né? O espiritismo não é aquilo só do centro espírita. O espiritismo ele é toda essa questão de você ter algum reconhecimento sobre o espírito, né? Então tudo isso é espiritismo, desde o xamanismo ao Espírito Santo da Igreja Evangélica, a gente pode compreender que tudo isso é espiritismo. Aí, quando a gente fala disso, talvez a gente está falando assim, sobre a questão do kardecismo, né, que é muito forte no Brasil, né. Então, a gente pega alguns princípios traçados, né, codificados por Kardec para ter esse entendimento do mundo espiritual, porque realmente a codificação dele foi bem científica, né, vamos dizer assim, né. Então, ele conseguiu fazer uma ciência dos espíritos ali naqueles livros, né. Mas a apometria é uma técnica espiritual, mas não é kardecista, né? Inclusive a Federação Espírita não reconhece ela. Por isso que ela pode ser praticada, por exemplo, no consultório. Por isso que ela pode ser praticada com outras egrégoras, por exemplo, com egrégoras de extraterrestres, né? Com os arcturianos e tudo mais, com as famílias estelares, através da mesa apométrica, né? Eu não conheço direito como é que é o trabalho, mas eu sei que existe, né? Tem a apometria cósmica, quântica, tem várias aplicações, né, Rafa? Porque assim, a apometria é uma técnica, né? Então, se você baixar hoje a apostila de apometria, você vai ver que é uma técnica e tem algumas leis para ser seguida. Simples, é isso. Só que na prática, cada lugar, cada grupo faz de um jeito, né? De acordo com a sua egrégora, de acordo com o seu propósito, né? E tudo isso. Então, cada um faz a apometria de um jeito. Aqui a gente faz a apometria de um jeito, no centro espírita é de outro, no outro lugar é de outro. Então, cada um faz de um jeito, né? E tá tudo certo, né? Porque a apometria é uma técnica, né? Aqui a Marilina falou que na casa comércio que frequento chama de técnica espiritualista. E até mesmo assim, por exemplo, o Rafa frequentava o Senon, onde eu frequento, e tinha as características de como que era trabalhada a apometria lá, e aqui vamos dizer que era trabalhado na questão da perspectiva da apometria terapêutica, né? Mais terapêutica, né? Mais focado no processo. Não que a gente, por exemplo, não faça processos espirituais profundos, né? Por exemplo, cirurgia espiritual. A gente já fez várias, a gente sempre está fazendo, a gente junto com as equipes espirituais, né? A gente está sempre fazendo essas cirurgias espirituais, né? Desobsessão, né? A desfazer magia negra. Então, tudo isso com o apoio da espiritualidade. Na verdade, a gente que só dá uma ajudinha para eles, né? Eles que fazem. Por isso que é uma técnica, assim, a gente tem a compreensão de que é uma técnica que não devemos cobrar, né? Não tem valor monetário, né? Tem um valor, mas não é monetário, não custa dinheiro, né? Inclusive, o curso que a gente dá é gratuito, a apometria, a sessão de apometria também é gratuita, então a gente compreende que não tem um valor monetário, a gente não, porque é a especialidade que faz o maior trabalho, 99% do trabalho, né? Então, assim, mesmo que aqui a gente, por exemplo, não tem manifestação física, né, de espírito e tal, aqui dentro do consultório, que a gente faz tudo no processo de desdobramento, a gente faz processos complexos, como, por exemplo, cirurgias neurológicas, né? A gente fez um tempo atrás cirurgia neurológica, inclusive, numa médica, e ela viu claramente os resultados, né? Então, assim, mesmo que a gente pareça que é uma coisa bem simples, a gente consegue fazer coisas bem complexas, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz aqui, eu estava com um aparelho na cabeça, né, assim, atrás, né, e vamos dizer que foi retirado e eu tinha muita crise de enxaqueca. O meu processo também tinha uma questão do medo, né, que depois eu posso falar para vocês, que eu era uma pessoa muito, muito, muito medrosa, que vamos dizer que há um ano atrás eu não estaria aqui, vocês podem ter certeza, eu não estaria trabalhando com constelação, mas vamos dizer que me ajudou muito, né. Aqui, gente, deixa eu só falar uma coisa, tem uma pergunta aqui, eu vou precisar do Zoom, eu vou precisar encerrar, eu vou criar outro link e enviar, porque está menos de 10 minutos. A Inês fez uma pergunta que depois o Rafa a gente pode comentar sobre. Mariana, eu coloquei o meu número para você mandar pelo WhatsApp a mensagem que eu vou encaminhar. Pessoal, aí eu vou encerrar e já encaminho o link novamente do Zoom para vocês, tá bom? Combinado? Então, quem está aí pelo Skype, quem quiser fazer perguntas, quem tiver alguma dúvida, já vai colocando aí no chat, ou pode falar aí pelo microfone.
para aí a gente vai respondendo, né? Alguém aí já passou por alguma sessão de apometria? Nunca ouviu falar? Pode mandar nas dúvidas aí. É a Scarlett que me suporta com as perguntas, né, Scarlett? Quase acabo com ela, todo dia uma sabatina. Eu tenho muita curiosidade, sabe? Assim, já um tempo atrás eu venho lendo algumas coisas, mas assim, nunca passei, né, por uma sessão, mas eu sei que com certeza se eu chegar, né, a passar, com certeza o medo, como a Scarlett disse aí no exemplo dela, talvez também seja uma coisa assim que eu tivesse que trabalhar em mim. Eu também tenho, assim, sinto muito medo de enfrentar, né, assim, as coisas, os desafios mesmo da vida, né, e aí eu estou conhecendo para eu me dispor, né, a passar pelo tratamento também. E um processo, assim, eu não sabia que eu tinha tanto medo. Eu tinha medo, mas vamos dizer que eu descobri que realmente eu tinha medo assim, gente. Tanto que é engraçado, eu me achava super corajosa, eu saí de casa, assim, fui morar sozinha muito cedo, eu sempre viajei sozinha, então em relação a isso, eu sou uma pessoa, sempre fui muito decidida, né? Mas o medo de fazer as coisas, de executar, era uma coisa muito interna e eu não sabia que tinha. Inclusive no final a gente vai fazer final agorinha, né? A gente vai fazer uma técnica, né, que chama humanometria, que é como se fosse uma apometria sozinha, né? Porque a apometria, né, é uma coisa que a gente não falou, mas a apometria a gente precisa de mais de uma pessoa para fazer ela, assim, né? A apometria em si. Né? Aqui no caso do espaço, por enquanto tá eu e a Camila, né? A gente está dando curso para ter mais gente, mas por enquanto é só eu e a Camila. E aí a gente vai fazer essa técnica, que é uma técnica onde que você consegue trabalhar uma questão sua, só que de uma forma individual, né? E aí vai ser como se fosse uma meditação guiada, né? Aí a gente pode trabalhar essa questão do medo, Diana, né? E também vocês podem escolher uma questão que vocês querem trabalhar, que a gente vai fazer a técnica agora. Só aguardar e se tiver mais alguma questão, mais alguma pergunta, né? Gente, só um instante que eu estou abrindo o Zoom novamente aqui. Pode fazer as perguntas aí que eu vou respondendo, pessoal. A gente está gravando, depois a gente vai jogar isso aí no YouTube e no Spotify. Tem canal? Hum? Tem canal do Spotify? Tem canal no YouTube e tem canal no YouTube, né? Espaço Célula Mater. E tem áudio nosso também lá no Spotify, né? Espaço Célula Mater. Temos um podcast lá no Spotify. Gente, o Rafa e a Camila atendem, né? Eles estão com a agenda aberta, se vocês precisarem, tem outras técnicas. E o Rafa também é escritor, gente. Eu vou pegar meu livro e fazer um merchan aqui agora. Falando só um pouquinho rápido do trabalho, né? O tratamento geralmente que é feito, vocês colocam primeiro na mesa, né, Rafa? Pra ver, né? Para ver o que a pessoa precisa, né? Sim, né? Porque aqui a gente trabalha dentro de um processo terapêutico, a gente não trabalha dentro de um processo espiritual em si, né? A pessoa às vezes vai num centro espírita, tem centro espírita que faz a apometria, né? Centros universalistas, né? Então você vai passar por uma triagem, que também aqui a gente faz também como se fosse um processo de triagem, né? Ou você vai passar pela espiritualidade, a espiritualidade vai te indicar. No nosso caso, a gente trabalha com a mesa quântica, porque é a partir dela onde que a gente monta o tratamento, né? E aí a gente vê quantas sessões que precisa e tudo mais. Né? E é muito interessante, assim, compartilhar uma questão até da minha irmã, né? A minha irmã, quando ela começou a fazer o tratamento, ela precisou de tantas questões, tantas técnicas, né? Que são várias técnicas, e ao longo do tratamento foi diminuindo, né? Assim, ela foi vamos dizer, no processo foi se curando e a mesa depois colocou outras questões, né? Diminuiu. Ela está fazendo curso. Né? Eu acho que a gente pode fazer a técnica agora, né? Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Só para a gente encerrar assim, a parte teórica e a gente parte para a parte
da técnica, né? Gente, assim, a apometria é um tema muito amplo. Ai, Deus, eu interrompi, Will, só um instante. A apometria é um tema muito amplo, tem muitas questões, e em outro momento também a gente pode estar voltando aqui para falar, o Rafa pode trazer mais questões, ele tem mais domínio, e a gente ainda está aberto, se vocês quiserem fazer algum comentário. Eu queria perguntar para... Não, comentário dele. Tá, a pergunta, né? Tchau. Tá, fala, quem tá falando? O Wilton, boa noite. Boa noite, Deixa eu fazer Wilton. uma pergunta. É possível fazer apometria não presencial, quer dizer, via A distância? internet, como a gente faz? Sim, a gente faz aqui, inclusive agora na pandemia, a gente faz todas à distância, né? Até mesmo com quem mora aqui na cidade. Até mesmo que é mais dinâmico, é mais rápido, é mais fácil pra gente. Não tem um trânsito tão intenso assim, né? E às vezes... E é interessante que é um espaço de tempo muito curto, né? Uns 30, 40 minutos, Rafa, geralmente? Vai menos. Agora a gente está fazendo mais rápido ainda. 15 minutos a gente faz uma apometria individual, né? Então, a gente está agora na pandemia, a gente está fazendo à distância, né? Então, a gente faz... a pessoa não precisa de videochamada, né? A gente só avisa a pessoa, não, a gente vai começar agora. A pessoa fica em oração, a pessoa fica meditando, lendo um livro ali, sentada ou deitada. E a gente faz o processo aqui porque é por desdobramento, né? Então não é que a gente fica conversando com a pessoa, é por desdobramento. A gente vai pegar esses aspectos que a gente falou agorinha por desdobramento. O que é isso? É você desdobrar, você meio que sair do corpo, né? E aí, mas só que sair do corpo de uma forma consciente. Você vai continuar consciente mesmo que a gente te desdobre, né? Então você vai estar ali, você vai sentir às vezes, o mais comum é sonolência, né? E aí a gente vai pegar esses aspectos seus, né, que está desdobrado, e aí esses aspectos a gente vai fazer a captação deles para fazer o tratamento. Teve alguém que perguntou... Desculpa. Não, pode falar. Desculpa. Então isso quer dizer o seguinte, o único comportamento que a pessoa precisa ter é consentir em fazer a apometria e ficar disponível naquele momento, é isso? Isso, a pessoa tem que permitir, né? Só se for criança, que aí é a mãe que decide, né? Mas assim, por exemplo, o Rafa, eu não posso fazer uma apometria pro Rafa sem o Rafa saber. O Rafa que tem que procurar, vamos dizer, a pessoa, vamos dizer, eu sou apômetra para ele estar fazendo. Porque senão, gente, eu colocaria todos os meus familiares aqui dentro e fazer todas as técnicas. Tem alguém que perguntou, né, como que faz para agendar a apometria. Por enquanto, vocês trabalham com um tratamento completo, né, Rafa? A gente depois pode passar... Tem um grupo que faz de uma forma coletiva, né? A gente aqui não faz pessoas fora do tratamento, né? Primeiro porque só tem eu e a Camila por enquanto, então a gente não daria conta, né? E segundo porque a gente prioriza essa questão do acompanhamento, né? Após a técnica, porque a gente faz focando nesse processo terapêutico e que faz parte do processo terapêutico. Não é uma coisa assim que a pessoa vem do nada e faz do nada, porque a gente precisa de toda uma segurança, né? Que a pessoa realmente esteja comprometida com a sua transformação pessoal. Alguém perguntou, se eu não me engano, a Inês, né, perguntou se o que o João de Deus fazia apometria. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, não tem nada a ver com, né? Ele fazia cirurgia espiritual, né? Eu falei que teve um momento que eu falei que a gente faz cirurgia espiritual, né? Não, mas não, a cirurgia espiritual acontece dentro da apometria quando é necessário, não é sempre que acontece. Quando tem alguma questão que precisa fazer uma cirurgia espiritual, é feita uma cirurgia espiritual, mas não tem nada a ver com o que o João de Deus fazia, tá? Dá uma olhada nas perguntas. A regressão pode ser feita dentro da apometria? Então, acaba que a apometria é um tipo de regressão, só que não é uma regressão que você vai fazer, né? Então, você vai estar lá consciente, você vai estar um pouco sonolento, você vai estar... Ou às vezes você pode ver algumas cores e tudo, mas depende da sensibilidade de cada um. Mas, geralmente, você sente apenas sonolência. Então, a regressão é feita, sim, com a captação desses aspectos de outras vidas. Então, esses aspectos estão situados dentro de uma história, né? Então, é uma vida que você viveu como... né, uma realeza lá em tal lugar, tal tempo. Então, porque na verdade, às vezes a gente se apega a isso, né? Porque a vida porque lá aparece e algumas tal. informações, né? Só que o que realmente importa,
de vida passada é o conteúdo essencial que tem a ver com essa vida, né? Tipo, então eu sofri um trauma naquele momento, naquela situação. Aí eu fui abandonada no altar. Não faz sentido, essa vida também tem problemas com isso, né? Então é isso que importa. Não importa se você era lá na Conchinchina, não sei o quê, porque isso é só um cenário, né? São os cenários, são os personagens. O que a gente tem que entender é o que é essencial, né? No começo a gente fazia muita descrição de tudo, né? Muito detalhada, assim. Hoje a gente está muito mais dinâmico, assim, porque a gente vai só no que realmente importa, né? Nos sentimentos, nos pensamentos e na situação um pouco para contextualizar aquilo, mas a gente não aprofunda muito como a gente fazia no começo. A gente quase que escrevia folhas assim detalhando, né, a vida da pessoa, mas hoje em dia a gente vê que não precisa, né? E assim, o sentido, às vezes, de quando vier alguma informação, também não é só ficar presa aquilo, né? Vem alguma informação, sim, né? Mas o que agora, tá? Eu estou identificada com essa dor, com esse trauma, eu tenho essa informação, passei por esse tratamento, agora vamos ver, vamos mudar de postura, porque senão a gente fica só naquela questão só de reviver aquela informação e a gente fica preso nisso, né, Rafa? Não adianta, né? Eu Fechou. Agora, então, que a gente vai fazer a técnica, eu vou pedir para vocês escolher um sentimento ou alguma questão que vocês têm aí para a gente trabalhar nessa técnica, né? E eu vou pedir para vocês também sentar de uma forma confortável, né? Se possível, recostar as costas, vai ficar bem tranquilo, porque a gente vai fazer um processo de desdobramento. Inclusive, essa parte não vai ficar gravada, né? Porque é um trabalho espiritual, né? Quem está no Zoom, como que é um processo